tarde, pessoal. Bem, na aula passada, a gente fez as equações do Serre-Frenet para curvas de Frenet. Só lembrando o tipo de curva, né, que a gente fez, a gente chama uma curva... Eu não lembro se eu dei essa definição. É chamada de Frenet. Se é tipo tempo ou espaço com o normal espaço ou espaço com o normal tipo tempo, certo? Aí só lembrando, na aula passada a gente viu as equações de Serre-Frenet para esse tipo de curva, né? Essas classes aqui. A gente não viu como seriam as equações, né, de Serre-Frenet para curvas tipo luz, nem curvas com o plano escolador com tipo luz, né, com a métrica degenerada, certo? Porque, bem, até porque não daria para fazer tudo, mas nesses casos a gente não teria uma definição de curvatura. Primeiro, para as curvas do tipo luz, a gente não teria uma definição de curvatura, porque, lembra, para a gente definir curvatura, a gente precisava, para que a definição fosse boa, né, a gente precisava parametrizar a curva por comprimento de arco. Só que as curvas tipo luz, como tangente tipo luz, não tem comprimento, então a gente não tem uma maneira de fazer essa padronização por comprimento de arco. Então a definição de curvatura não fica bem, né, colocada. E qual era o outro caso? Quando o normal era curva tipo espaço com o normal do tipo luz. Nesse caso, como a curvatura a gente definiu como a norma da aceleração da curva, se a aceleração da curva, né, que é proporcional ao normal, do tipo luz, então, nesse caso, também a gente não teria uma definição de curvatura. Mas tem, inclusive, acho que foi isso que o Gabriel perguntou no final da aula passada, que seriam, para esses dois casos, né, que eu acabei de comentar, as equações de Cartan, né, que eu não tinha visto, acho que nas notas do Ivo Terek, ele chama as equações de Cartan para esses dois casos, né? Já, sei lá, o Rafael Lopes, por exemplo, ele chama a equação de Serre-Frenet mesmo, certo? Muito bem, então, a gente viu aqui as equações de Serre-Frenet para esse tipo de curva, e a gente vai fazer agora o teorema fundamental das curvas para esse tipo de curva, certo? Aí, alguém quer falar? Teorema fundamental das curvas de Frenet. É o seguinte, se você me der duas funções suaves, tá? Vou escrever para poupar tempo. K, uma função K, escrever assim, de R, K positiva, e uma função tal, do mesmo intervalo, em R. Então, existem três tipos de curvas definidas nesse intervalo, chegando lá no R3, com a curvatura sendo essa função K dada e contorção sendo a tal dada, certo? Veja que aqui a gente já pode só fazer uma observação com respeito ao espaço euclidiano. Lá no espaço euclidiano a gente tem
existe uma única curva. E quando a gente fala única, é a menos de movimento rígido, tá? Se eu tiver duas curvas, tais que existe um movimento rígido que leva uma na outra, a gente vai dizer que elas são iguais, ok? Só que aqui, no caso da gente, a gente vai ter três tipos diferentes, nesse sentido que eu falei, de que não vão existir isometrias que levam uma na outra, isso para as curvas de Frenet, né? Que é aquelas que a gente viu as equações na aula passada, certo? Bem, a prova do teorema, a parte da existência é similar ao caso euclidiano, certo? Aí a gente vou só lembrar as ideias da parte da existência, certo? Porque, como eu falei, é similar ao caso euclidiano, similar com menores modificações, certo? A parte da existência é o seguinte, aqui a gente tem que prestar atenção, claro, o tipo causal do referencial da curva, certo? Então, primeiro, vamos fazer essa parte aqui para, por exemplo, eu quero construir uma curva tipo tempo, certo? É esse caso aqui. Vou construir uma curva tipo tempo que tem aquela curvatura e a torção. Depois a gente vai ter uma curva, dois tipos de curva tipo espaço, que tem aquela curvatura e aquela torção, ok? Se eu quero construir uma curva de tipo tempo, a gente sabe que, uma curva de tipo tempo é aquela cujo tangente é temporal e o normal vai ser espacial e o binormal vai ser obrigatoriamente espacial, certo? Então, eu vou pegar uma base ortonormal, cujo primeiro cara é tipo tempo, e os outros dois vão ser obrigatoriamente espaciais. E aí a coisa é a seguinte, a capa e a tal já são dadas, certo? Aí eu venho aqui, eu lembro qual era o sistema das equações de Serre-Frenet que a gente fez na aula passada para curvas do tipo tempo, já que eu quero construir curvas do tipo tempo. E aí o sistema, só lembrando, era dado dessa maneira, T' é igual a capa N, N' era capa T mais tal B, e o B' era menos tal N. Mas bem, então eu resolvo esse sistema aqui de EDOs com condições iniciais, T de S0 igual a E1, T de S0 igual a E2, desculpa, aqui seria N. N de S0 igual a... e B de S0 igual a 3, um S0 lá fixado no intervalo. Aí depois, aqui eu estou só lembrando os passos da prova da existência lá do espaço euclidiano. Passo 2 é a gente provar que esse TNB continua sendo uma base ortonormal, só que aqui tem uma sutileza a mais, a gente vai provar que esse T continua sendo tipo tempo durante ao longo da curva, o N e o B continuam sendo tipo espaço. Aí, para isso, a gente olha para T interno T, deriva, enfim, N com N e B interno B, e os produtos mistos também, certo? A gente vai provar que esses caras aqui mantêm o seu tipo causal ao longo da curva, e, finalmente, a gente constrói a curva, né? Definindo de maneira natural a curva alfa S, simplesmente como integrar o vetor tangente, né? Dessa maneira. E, finalmente, provar, por construção, que a curvatura é a capa, né? Porque depois, quando a gente derivar, a gente vai voltar para cá, e por construção, a gente vai ter que, a curvatura vai ter que ser essa capa, e a torção vai ter que ser esse tal, certo? Vai ser esse tal. Essa aí é a parte da existência que é igual a do caso euclidiano, né? Agora, a parte da unicidade, só tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Uma coisa que a gente tem que observar, primeiro, que curvatura e torção são invariantes por movimentos rígidos. Ou isometrias, né?
como quiser chamar. Para isso, se eu tenho uma curva alfa e é uma isometria, seja uma isometria, que é chamada aplicação de Lorentz aqui no espaço da gente, certo? E aí eu pego uma curva beta, que é simplesmente compor uma curva alfa dada com essa isometria. Aí a gente verifica que, primeiro, né, que é o vetor tangente dessa beta, é beta', como I é uma isometria, né, a diferencial daí vai ser a própria, então beta' vai ser a própria, avaliada em alfa', só que alfa' é o vetor tangente da alfa. É o T, aqui é um pouco em cima. É o tangente da alfa, né? Mas, por outro lado, isso daqui é o tangente da beta, certo? Então, o tangente da curva beta se relaciona com o tangente da curva alfa por essa relação. O normal, o vetor normal da beta é definido como beta duas linhas sobre a norma do beta duas linhas, só que o beta duas linhas, do mesmo jeito, né? É simplesmente I composto com alfa duas linhas, e aqui eu coloco a norma dele, com alfa duas linhas, só que alfa duas linhas é escrito como alfa duas linhas vezes o normal da alfa, né? Certo? Normal foi definido, o normal da alfa é definido como alfa duas linhas sobre a norma dele. E, como I é uma isometria, então a norma desse cara é a própria norma do alfa duas linhas, ou seja, o normal da beta é igual a I pelo normal da alfa, I do normal da alfa, certo? E aí, para ver como é que fica o binormal da beta, bem, o binormal da beta, isso daí vai depender da orientação da isometria, né? Se ela preserva a orientação ou se ela reverte. Nesse caso aqui, o normal da beta será mais ou menos o binormal da alfa, dependendo da orientação da isometria aí, certo? Mas em qualquer caso, como o K da alfa era a norma do alfa duas linhas, só que o alfa duas linhas é I, aliás, I de alfa duas, perdão, cada beta é a norma do beta duas linhas, que é I de alfa duas linhas, que como I é uma isometria, isso é alfa duas linhas, que é a curvatura da alfa, certo? Então, a gente já vê que a curvatura é invariante por isometrias, e para ver a torção era definida, só aqui para a página, menos N' no B, isso aqui para beta, a torção da beta, definida dessa forma, só que o N', como o normal coincide, né? Isso aqui dá o N alfa', e o B da beta é mais ou menos o B da alfa. Então, eu tenho que, a menos de um sinal, T alfa é igual a T de beta. Aqui, isso aqui pode ser mais T alfa ou menos T alfa, certo? Então, a curvatura e a torção são invariantes por isometria. Agora, veja bem, isso querer, lá no caso euclidiano, isso queria dizer a unicidade das curvas, né? Só que aqui a gente tem três tipos de dados iniciais, que eu vou colocar aqui um T para indicar que o cara é tempo, dados iniciais para o triângulo de Frenet, né, que é o que a gente vai construir a curva.
Esse aqui foi o que a gente ilustrou no começo, né? O primeiro cara tempo, o segundo espaço, o terceiro espaço. Isso aqui vai produzir, tá? Deixa em inglês mesmo, curvas time-like. Agora, se você colocar o primeiro cara tipo espaço, o segundo cara tipo espaço e o terceiro tempo, isso aqui vai produzir curvas tipo espaço. Só que, para curvas tipo espaço, a gente pode ter também o normal, que é o correspondente a esse segundo cara aqui, sendo tipo tempo, né? E aqui eu vou produzir outro tipo de curva tipo espaço, certo? Aí, a pergunta, se eu tiver uma curva que foi construída dessa maneira aqui, e uma curva que foi construída dessa maneira, eu não posso ter uma isometria que leva uma na outra, porque, bem, como a isometria preserva o produto interno, então eu preservaria o tipo causal desse cara daqui, mas tudo bem, o tipo espaço, mas o tipo causal do normal não seria preservado, certo? Então a gente tem três tipos que são, de fato, diferentes nesse sentido de construção de curvas, né? Essa aqui foi o que a gente ilustrou, a construção, né, a partir da existência. Essa segunda aqui, a ideia é a mesma, só trocando aquele sistema lá que a gente obteve pelo segundo sistema que a gente obteve, né, que era para curvas espaço com normal espaço, e esse outro aqui só trocando o sistema por aquele terceiro sistema que a gente obteve na aula passada. Certo? Aí, muito bem, então a gente fica aí com o teorema das curvas, agora vendo que tem três tipos de curva, isso para as curvas de Frenet, né? Tem o equivalente para curvas luz ou curvas não admissíveis, né? Com o plano oscilador não degenerado, certo? Mas eu acho que eu tenho um exemplo aqui para ilustrar esse caso aqui, ó, que eu posso ter duas curvas tipo espaço com a mesma curvatura, a mesma torção, tal que não existe isometria que leva uma na outra. Aqui só para ilustrar esse exemplo, né? Acho que no final da aula passada a gente viu duas curvas com a mesma curvatura e torção, sendo uma tempo e uma espaço. Mas aqui a gente vou colocar um exemplo, uma curva, essa curva aqui, cosseno, seno S, 0. Essa curva aqui, não lembro nem se foi a mesma que a gente colocou na aula passada, né, mas ela tem curvatura 1 e torção 0, já que ela é planar. E essa outra curva aqui, 0, seno hiperbólico de S, cosseno hiperbólico de S, né, aí perde. Essa outra curva aqui, ela também não lembro qual das duas que a gente fez na aula passada, acho que essa aqui a gente calcula facilmente a curvatura, né? E a torção, por ela ser planar, a torção é 0. Só que o normal da alfa é derivar duas vezes, né? Fica cosseno menos seno, derivando duas vezes, dá menos o cosseno, e aqui vai ficar menos seno de S, certo? Derivando duas vezes. Esse normal aqui, ele é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, dá 1. Ele é tipo espaço. Certo? E essa beta aqui, o normal é derivar duas vezes, né? E depois normalizar, porque ele já está normalizado. Fica o próprio, né? Derivada do seno cosseno, do cosseno ao seno. Seno hiperbólico de S, cosseno hiperbólico de S, mais NB interno. NB fica seno ao quadrado hiperbólico, né? Menos o cosseno hiperbólico ao quadrado, que é menos 1. E esse cara aqui é tipo tempo, né? Então, eu tenho aqui duas curvas tipo tempo, com a mesma curvatura, a mesma torção, tais que uma não pode ser sobreposta à outra. E até porque o traço dessa daqui, né, que é o círculo
no plano XY, né? O traço dela é compacto, e essa aqui é a hipérbole no plano YZ, que tem traço não compacto, certo? Muito bem, então, com isso, a gente finaliza a parte de curvas, claro que teria muita coisa mais para que pode ser explorada, certo? E agora a gente passa para superfícies. Superfícies. Bem, vou fazer só uma lembrança rápida do que é uma superfície, certo? A estrutura da superfície aqui no espaço de Minkowski não depende da métrica, né? A estrutura da superfície, a estrutura diferenciável, não depende hora alguma da métrica, então a definição é a mesma do RN, certo? A gente vai dizer que uma superfície é um subconjunto S, lá do L3 é uma superfície, se em torno de cada ponto P existir uma vizinhança lá do L3, tal que essa vizinhança intersectada ali com a S, né? Seja tal que existe uma aplicação X, não sei se alguém não gosta que chama de X, mas eu gosto de chamar de X, de um aberto U, lá do R2, certo? X de U e R2, que seja diferenciável. Aqui a gente vai dizer diferenciável é ser infinito, certo? Diferenciável, cuja inversa seja contínua, né, pelo menos, e que dx, eu vou chamar aqui de Q, aqui eu tinha um ponto Q, vou chamar Q o ponto tal, que x de Q igual a P, dx, e eu vou pedir que dxq, que sai aí do R2, em R, a princípio em R3, mas ele vai cair lá no tangente, certo? A princípio a gente vai dizer que cai no R3, eu vou pedir que isso aqui seja injetivo, e aí, nesse caso, eu vou dizer que a superfície é regular, certo? O fato de eu estar pedindo que essa aplicação aqui seja injetiva seria, digamos, a contraparte de eu pedir que uma curva, quando a gente estava pedindo, que a curva fosse regular, né? Lá a gente pedia que a derivada fosse não nula, certo? E bem, essa parte aqui eu estou só assumindo que, pelo menos a maioria de vocês já tenha visto, né? O plano tangente, a gente vai definir como a imagem dessa aplicação, certo? Plano tangente em P. Você vai definir um plano que está bem aqui, a imagem. Ok? Muito bem. E aí a gente vai trabalhar. Alguém quer falar? A gente vai trabalhar com superfícies imersas. Eu vou chamar sempre de S, certo? E eu vou denotar aqui com L3, uma imersão, certo? Numa superfície, lá no L3. E aí, como sempre, a gente vai dizer, vai estudar os tipos causais dessas superfícies, né? Dizemos que S é tipo tempo, como vocês podem imaginar, se o espaço tangente, todos os espaços tangentes são do tipo tempo, luz, se todos os espaços tangentes, luz, e tudo isso para todo o P, certo? Para todo o P, e espaço, se TPS é espaço para todo o P. Agora, só uma lembrança lá quando a gente estudou curvas, a gente viu, claro, que tinha curvas que não tinham um tipo causal definido, né? Em alguns intervalos elas eram espaço, outro tempo, enfim, existiam curvas
que não tinha um tempo causal ou um tipo causal definido. E também a gente viu que não existiam curvas que eram do tipo tempo ou do tipo luz fechadas, né? Aquela que dava uma volta. Então, é uma pergunta natural de se colocar aqui agora: será que existem superfícies? Qual seria o análogo de curvas fechadas? A gente chama também de superfície fechada, mas fechada quer dizer compacta, sem borda, certo? Que seria mais ou menos o análogo, né, aqui para a dimensão 2 de curva fechada, certo? E a resposta é um pouco mais forte do que a pergunta que a gente colocou, é que, na verdade, não existe superfície compacta sem borda com um tipo definido. Porque lá nas curvas a gente viu que não existia curva fechada só do tempo ou luz. E aqui a gente vai ver que também não tem, que seria o tipo espaço. Ok? Antes disso, antes de fazer a prova desse resultado, eu queria colocar, claro, né, uns exemplos, superfícies. Primeira que a gente pensa, né, o plano. O plano, né, a superfície, digamos, é mais trivial, né? E, bem, qual o tipo causal do plano? Tipo causal do plano, a gente lembra, acho que na primeira aula, que o tipo causal do plano era o oposto do tipo causal do normal, né? Sei lá, você tem um plano que é definido como normal a V, um determinado V, né? E a gente lembra que o, o tipo causal, não, o plano P era tipo tempo, se o V era espaço, o P era espaço, se o V era tempo, e o P era luz, se o V era luz, né? Certo? Então, o tipo causal do plano fica unicamente determinado aí pelo seu normal, certo? Outro exemplo de superfície, bem, todas que a gente já conhece lá do R2, né? Como eu falei aqui, a definição de superfície não depende da métrica, mas uma coisa que a gente lembra é que imagem, se você tem uma função lá do R3, né? Ou do L3, se quiser, em R, a gente sabe que imagem inversa de valores regulares é uma superfície regular. Então, com isso, a gente já tem duas aí que a gente vem falando na aula passada, ou na primeira aula, né, que são o hiperbólico e o de Sitter, né, que podem ser definidos como imagem inversa de um valor regular. Alguém quer falar? Tudo bem. O de Sitter, que a gente já falou outra vez, que é o conjunto dos P's em L3, tal que PP é igual a 1. Isso aqui, PP é igual a 1, ok? PP é igual a 1. Bem, ele é imagem inversa da função f de x, y, z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado. O decita pode ser visto como f a menos 1 de 1, certo? Ou seja, isso aqui estaria definindo a norma do P, ok? E, claro, 1 é valor regular dessa f, né? É só olhar aqui para o gradiente da f, ok? Analogamente, o espaço hiperbólico, né, que é definido aqui como os P's em L3, só que PP é menos 1, espaço hiperbólico também. E, só um detalhe, o tipo causal aqui do de Sitter, né, a gente pode observar que, por exemplo, se eu tenho uma sistema de coordenadas locais em torno de um certo ponto, tá lá
lá no Decider, eu tenho que x, vou omitir os parâmetros, tá? X interno x é igual a 1. E aí, no determinado ponto P, então, dxP, avaliado no V tangente a P, S2, 1, interno x, vai dar 0. Isso aqui valendo para qualquer V, né, aqui no espaço tangente. Então, com isso, a gente vê que o vetor posição é normal ao tangente, né? Ou seja, o próprio vetor posição é o normal, certo? E com isso a gente consegue dizer qual é o tipo causal do TPS1, S21, qualquer que seja o P, né? Veja, a gente... desculpa, é isso mesmo. Como o X é normal a TPS21, certo? Só que o X, como ele está lá no Decider, o X interno X é 1, o X é tipo espaço. Isso quer dizer o quê? Se o normal ao TPS2 é tipo espaço, isso quer dizer que TPS21 é tempo. E não houve distinção com respeito ao P, né? Isso quer dizer que o de Sitter é uma superfície do tipo tempo, ok? O de Sitter é do tipo tempo, e fazendo uma análise totalmente análoga, a gente vê que o espaço hiperbólico, né? Deixa eu só escrever aqui para ficar melhor. O espaço hiperbólico, né? Que são os P's em L3, tá ok? PP é menos 1. Fazendo uma análise similar, a gente vê também que o vetor posição é normal ao tangente, certo? É uma coisa análoga ao que acontece na esfera, no caso euclidiano, né? Porque aqui o hiperbólico e o de Sitter são as contrapartes da esfera lá no espaço euclidiano, certo? Fazendo uma análise totalmente análoga, a gente vê que o x posição é normal a... Desculpa, aqui é o hiperbólico, qualquer que seja o P, né? X de P aqui, se quiser ser mais rigoroso. E como o x de P está no hiperbólico, ou seja, o x é tempo, então o plano tangente é espaço, certo? Logo, o hiperbólico é uma superfície tipo espaço, ok? Mais exemplos teria os gráficos, certo? Não sei se eu falo também. Bem, vou colocar aqui mais exemplos. Os gráficos. Os gráficos, a gente sabe de funções suaves, né? No R3 já são superfícies. E aí só tem uma coisa aqui, para a gente determinar o tipo causal dos gráficos, tem uma coisa que é bacana, que se a gente souber o tamanho do gradiente da função, então a gente consegue determinar o tipo causal do gráfico, né? Por exemplo, se eu vou pegar um ômega, um domínio, R2, e uma certa função, φ, xy, desculpa. Na verdade, eu vou pegar uma f de ômega em R, e eu vou considerar uma parametrização, φ, que vai levar xy em f de xy, certo? Isso aqui vai estar parametrizando o gráfico lá no L3, certo? Eu estou com o domínio ômega aqui, e eu estou com o gráfico sobre esse domínio ômega. Okay? E aqui essa φ é uma parametrização do gráfico. Mas, bem, a gente sabe que, primeiro, para construir um tangente, dois tangentes, né, uma base tangentes ao gráfico,
Basta pegar as derivadas com respeito às coordenadas lá do domínio, do R2, ou seja, varph x e varph y, mas varph x, derivada, né, com respeito a x, vai me dar 1, 0, e aqui eu vou ficar com fx, e com respeito a y, essa coordenada aqui era x, aqui era y, vai ficar com fy, e, bem, aí o que eu quero saber? Estou buscando saber qual é o tipo causal aqui do gráfico, né? Para isso, a gente olha para o tipo causal do normal. Mas veja, para eu construir um normal, aqui é um pouco mais fácil construir um normal, né? Porque se eu faço fx, fy, e aqui acho que é 1 menos 1, esse cara aqui é normal, não unitário a priori, certo? Porque, veja, esse normal interno varph x vai dar fx menos fx, 0, e interno varph y também, certo? Então, ele, de fato, é normal, não unitário ainda, né? Aí, como eu falei, para a gente saber o tipo causal do gráfico, é só olhar o tipo causal da N e a gente descobre, então, mas para olhar o tipo causal da N, eu vou olhar para N interno N, aí só voltando aqui, N interno N vai dar fx ao quadrado mais fy ao quadrado menos 1, fx ao quadrado mais fy ao quadrado menos 1, mas isso daqui é justamente a norma do gradiente da f, né, ao quadrado, menos 1. Ou seja, o gráfico é espaço, se o normal for tipo tempo, mas o normal é tipo tempo, se isso aqui for menor do que 0, ou seja, o gráfico é espaço, se o gradiente da f for menor do que 1, fazendo uma análise análoga, o gráfico vai ser tempo, se esse cara aqui for espaço, né? Ou seja, a gente troca essa desigualdade aqui, certo? Ou seja, o gráfico vai ser espaço, se o gradiente da f for maior do que 1, é tempo, né? Se o gradiente for maior do que 1, e ele vai ser luz, se esse cara aqui for 0, ou seja, se a norma do gradiente for igual a 1, certo? Então, aqui é legal que a gente tenha um critério aí para saber o tipo causal dos gráficos também. Ok? Muito bem, então agora vamos provar a proposição que a gente falou, né? Que alguém quer falar alguma coisa? Então, a proposição que a gente falou, né? Que não existe superfície compacta sem bordo, né? Que na geometria a gente chama fechada mesmo, com um tipo causal definido, né? Um único tipo causal, né? Certo? E muito bem. Então, seja S compacta com um tipo causal constante, então o bordo já é não vazio, né? Ou seja, não existe compacta sem bordo. E aqui a prova é o seguinte: a gente vai supor, claro, que o bordo da S é vazio, certo? Supor que o bordo da F é vazio, então a função
essa função aqui, a função primeira coordenada, né? Essa função aqui definida sobre a variedade, né? Esse x aqui eu uso sempre para uma carta local, certo? Acho que às vezes eu uso para a primeira coordenada, às vezes eu uso para a carta. Eu espero que acho que não faz confusão, fica sempre bem. Continua. Muito bem, então a função a gente vai estudar essa função aqui, x de p interno é 1, ou seja, é pegar a carta local e olhar para a primeira coordenada, certo? Esse é 1, 0, 0. Ok? Bem, já que eu estou com uma superfície compacta, sem bordo, então, essa função x1 aqui, ela assume um máximo, um mínimo num ponto interior à superfície, certo? Isso quer dizer o quê? Tem pelo menos ponto crítico, né? Então, existe um P0, tal que x1 dx1p é identicamente nula. Aliás, desculpa. Sim, era isso mesmo, né? Dx1 no ponto P0 é nulo, certo? Ou seja, mas aqui pela própria definição da dx, da x1, isso daqui me dá dx em P0, V, interno é 1, dando 0, para todo V em T tangente a esse cara aqui, né? Do P0, S. Ok? Mas isso quer dizer, isso daqui quer dizer para mim que esse E1, ele é normal a o plano tangente ao TP0S, né? TP0S. Só que o E1, como ele é 1, 0, 0, ele é espaço, né? Isso quer dizer que esse plano aqui, TP0S, é do tipo tempo, certo? Então, eu encontrei um ponto tal que o seu tangente é do tipo tempo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de escolher essa função aqui, que é x interno é 1, eu vou escolher a função, essa aqui, xp interno é 3, certo? E aí, da mesma forma, como eu estou numa compacta, sem bordo, então eu vou ter um ponto crítico interior, isso daí, sei lá, vou chamar de P1, certo? Eu vou ter um ponto crítico interior, tal que a derivada da x nesse P1, interno V, em V, né? Interno é 3, vai dar 0 para todo V nesse TP1S, certo? Mas aí, novamente, isso quer dizer que o E3 é ortogonal ao TP1S, mas como o E3, que é o canônico, né, o 001, ele é tempo. Se o E3, que é o ortogonal a esse plano, é tempo, isso quer dizer que o TP1S é espaço. Então, veja, eu encontrei um ponto P1, tal que o tangente era tipo tempo, e encontrei um ponto P2, tal que o tangente era tipo espaço, e se eu quiser, eu posso encontrar também um outro ponto, tal que o tangente é tipo luz, certo? Então, com isso, a gente chega a uma contradição, a suposição de que a S tinha um tipo causal constante, né? E essa contradição veio do fato da gente supor que o bordo era vazio.
certo? Por fato do bode ser vazio, a gente tem pontos interiores que implicam naquela condição, certo? Ou seja, essa aqui, essa proposição é a contraparte daquela proposição das curvas, né? Não tinha curva fechada, tempo ou luz. Mas veja, esse fato também é intuitivo, porque quando você tem uma curva fechada, você tem que dar a volta lá para o normal, né? Quando você dá a volta, a gente lembra que os vetores que são do tipo tempo, eles estavam presos lá dentro do cone, né? Os tipo estavam presos no cone, no próprio cone, e os espaços estavam fora, certo? Então, quando você dá aquela volta, dava aquela volta nas curvas, você acabava saindo lá do tipo causal do tipo tempo, né? Porque os do tipo tempo, eles têm pouco espaço ali para andar. Lá a gente tinha curva tipo espaço, porque como é tipo espaço, deixa eu desenhar aqui. Os vetores tipo espaço, aqui, digamos, o cone de luz, certo? Aqui o cone do passado. Como os vetores tipo espaço estão aqui fora, né? A gente conseguia fazer curvas tipo espaço aqui, por exemplo, como essa que eu estou desenhando, né? Mas quando a gente passa para a superfície, a gente está com todas as direções, o que acontece é que na curva você pode percorrer numa direção só. E na superfície, não, você tem, o tangente está lá em todas as direções, então, a mesma coisa vale, a mesma coisa que eu falei, o tipo causal, você vai perder o tipo causal quando você fizer a virada lá em todas as direções, certo? Por isso, intuitivamente, é por isso que superfícies a gente não tem fechada, né, compacta, sem bordo, para nenhum tipo causal. E nas curvas a gente tinha curvas tipo espaço fechadas, certo? É só essa a intuição que está por trás de não existir superfícies com um tipo causal definido. Ok? Beleza. Agora, a minha caneta, a gente vai definir também a aplicação de Gauss, claro. A aplicação de Gauss. Para uma superfície não degenerada, eu vou chamar a partir de agora, não degenerada a superfície tal que o seus planos tangentes não sejam degenerados, ou seja, não sejam tipo luz, ou seja, eu vou estudar aquelas que são tipo tempo ou espaço, certo? A gente vai chamar a aplicação de Gauss uma escolha suave, N, que vai sair da superfície, S sempre em superfície, né, como sempre, que vai cair no L3. Daqui a pouco a gente vai dizer os tipos de lugar para que essa aplicação pode cair, certo? Tal que a norma do N seja 1, certo? E aí, por que eu não, de novo, né? Por que eu não defino a aplicação de Gauss para superfície tipo luz? Porque se o plano é tipo luz, se só se o normal é tipo luz também, se ele é tipo luz, então eu não consigo fazer uma escolha dessa aqui, certo? Unitária, ok? E aí uma observação, vocês podem estar perguntando, lá no espaço euclidiano, esses caras aqui, eles caem na esfera, né? Mas aqui, como a gente viu, tem duas contrapartes para a esfera, que são o de Sitter e o hiperbólico. Isso vai depender justo do tipo causal da superfície, né? Então, só observação. Se a superfície é tipo tempo, se ela é tipo tempo, então os normais, ou seja, a aplicação de Gauss, vai ser do tipo espaço. Mas os vetores unitários do tipo espaço, eles são justamente os pontos que compõem o de Sitter, né?
Então, a N, na aplicação normal, vai cair justo no desíter. E, analogamente, se a S for tipo espaço, aí, claro, o normal vai ser tipo tempo e os unitários tipo tempo estão justo no hiperbólico. Veja que, para esse caso particular, para hiperfície tipo espaço, né, a gente tem, na verdade, duas componentes do hiperbólico, né? Tem a de cima e a de baixo, né? Duas componentes conexas, né? Para o conjunto aí dos vetores tipo luz, aliás, tipo tempo unitários. E aí, quando a gente escolhe todos os vetores caindo aqui em cima, por exemplo, a gente diz que esse n é futuro direto, e se a gente escolhe aqui embaixo, a gente diz que é passado direto. Só que, justamente pelo fato de esse conjunto aqui dos unitários, tipo tempo, ter duas componentes conexas, né? É esse fato que vai nos implicar uma coisa muito interessante, que é a próxima proposição, muito interessante para superfície tipo espaço, né? Se S é tipo espaço, então S é automaticamente orientável. Veja, orientável quer dizer que eu posso fazer uma escolha global da aplicação normal de Gauss, certo? Lembre, lá no RN, qual era a obstrução para a gente ter uma coisa orientável, né? Por exemplo, ó, não sei se eu consigo desenhar a faixa de Möbius, né? Não vou conseguir desenhar, melhor nem tentar. A obstrução que existe no RN, que impede que a gente tenha coisas, quer dizer, que permite que existam superfícies não orientáveis, é justamente o fato de o ângulo entre dois caras unitários poder ser zero. Porque, veja, por exemplo, pensemos na faixa de Möbius, né? Se você pega aqui um normal, e aí você vai andando aí pelo meio da faixa, o normal vai dando a volta, de modo que na volta ele está assim. Ele volta justamente como menos n. Só que aqui, vamos lembrar só de uma coisa, que n interno é 3, isso é maior ou igual que 1, né? Essa daqui é aquela desigualdade de Cauchy-Schwarz reversa que a gente viu na primeira aula, né? Ah, isso aqui para se os dois são tipo tempo, né? Que é o caso, né? Se eu estou com uma superfície aqui que é tipo espaço, então o n é tempo, e o E3 é o 001, né? Que é tipo tempo. Isso daqui acontece, então, em cada carta que eu pegar lá na superfície, eu posso simplesmente escolher o normal ou apontando para o futuro ou apontando para o passado. E aí eu vou dizer, então eu vou escolher sempre o normal apontando para o futuro. E aí você faz aquele argumento de colagem e você consegue que a superfície é orientável, certo? Aqui eu não vou colocar prova formal, mas é fundamentalmente por esse fato daqui. Isso quer dizer que o N não pode, por exemplo, dar a volta aqui com respeito à altura 3, ok? Justamente por esse fato aqui. O que acontece lá na RN, que você pode ter ângulo zero entre dois caras unitários, produto interno, né? Eles podem ser ortogonais e aqui não, dois caras do tipo tempo, ou também sai desse fato, né? Dois caras do tipo tempo não podem ser ortogonais. Ok? Muito bem. Bem, como vocês devem esperar, a gente vai definir aqui o operador de Van Garten.
Van Garten. O operador de Van Garten vai ser para uma S não degenerada, já que a gente tem o S bem definido, né? Então, vou definir com o S não, desculpa, a aplicação normal de Gauss, né? A gente define como essa aplicação aqui, menos a diferencial da normal em P, certo? Ela aqui sai do, claro, né, o normal sai da S e cai ou no de Sitter ou no hiperbólico, né? Sai do TPS, lá no, aqui a rigor seria o tangente ao de Sitter ou hiperbólico no ponto N de P. Só que é a mesma história que acontece lá no caso euclidiano, né? Como esse espaço tangente aqui esse daqui é o plano que é normal a N de P, então o T de N de P, de S21, ou que você troca por H1, dependendo do tipo de casal, esse espaço aqui, né, como a gente viu que o posição é o próprio normal, então esse espaço aqui, esse plano, é justo o normal ANP, mas esse daqui também é o normal ANP. Então a gente pode identificar esse espaço com esse, e lá a gente faz lá no espaço no RN, certo? Então eu posso olhar aqui para a aplicação de Van Garten como saindo do TPS até o TPS. Ok? E agora, para que a gente está definindo isso, para definir a curvatura média e a curvatura gaussiana, né? Definição, a curvatura média de S, definida como epsilon sobre 2, vou dizer quem é, vezes o traço, isso aqui no ponto P, né? Vezes o traço da aplicação P. Sendo epsilon, a gente vai fazer essa convenção daqui para frente, epsilon vai ser igual a 1, se a S for do tipo espaço, e o epsilon vai ser menos 1 se a S for do tipo tempo. Certo? A gente vai fazer essa convenção aqui, daqui para frente. Bem, eu não vou, não sei. Se eu for explicar mais aqui sobre o significado da curvatura média, eu iria tomar um tempo. Imagino que alguns de vocês já saibam, né? Quem já fez geometria diferencial, certo? É uma média. Vou tentar explicar aqui bem rapidinho. Você tem aqui sua superfície, aí você vai intersectá-la com planos, não sei se eu consigo desenhar, você vai intersectá-la com planos normais das superfícies. Cada intersecção dessa vai dar uma curvinha aqui, certo? Para cada curvinha dessa, você vai ter uma curvatura. E aí você vai olhar para a curvatura máxima, com respeito a todos esses planos que você vai intersectar. E você vai olhar para a mínima curvatura com respeito a todos esses planos. E a curvatura média vai ser... Isso para alguns casos, aqui no Lorentziano, certo? Isso que eu estou explicando é para o caso euclidiano. Curvatura média vai ser o máximo dessa curvatura mais o mínimo dessa curvatura e dividido por 2. Tem algumas convenções, alguns autores colocam esse dividido por 2, outros não. Certo? Isso vai acontecer quando... Isso no caso euclidiano. E aqui a gente vai ter que a curvatura média vai ter essa interpretação que eu acabei de falar, se esse operador, o operador de Van Garten, né, que é a diferencial da aplicação normal de Gauss, se ele for diagonalizável. E a gente vai ver que aqui nem sempre é. Lá no espaço euclidiano, ele é. Ele é justo pelo teorema espectral, né, que o teorema espectral fala se a gente tem um operador autoadjunto com respeito a uma métrica
positiva definida, isso é importante. Então, ele é diagonalizável, certo? Mas essa parte aí da métrica ser positiva definida é fundamental para a validade do teorema espectral. Existe um teorema espectral para dimensões maiores, que tem uma hipótesezinha a mais, só que esse mesmo teorema não vale para a dimensão 2, que é o que a gente está estudando aqui, né, seria para superfícies. Então, a gente não pode garantir a priori, inclusive a gente vai ver exemplos, né, de superfícies tais que o operador de Van Garten não é diagonalizado. Ok? Muito bem. Definimos aqui, vamos ver qual o próximo passo. Antes da gente... eu não defini a curvatura gaussiana, né? Curvatura gaussiana. De S. S, a partir de agora, sempre não degenerada. A gente vai chamar de K. Epsilon vezes o determinante de A, né? Ou da matriz associada por A, né? Essa matriz aqui. Aí J é igual a o I, o J. O I e o J é uma base ortonormal, certo? Ou tem gente que coloca um colchete aqui, né? Para denotar isso. E esse epsilon aqui sendo o epsilon que a gente adotou como convenção. Ok? Muito bem, só uma outra terminologia, antes da gente passar aos resultados. Uma outra terminologia, a gente vai dizer que S é umbilical, C, o operador de Van Garten, foi um múltiplo da identidade para todo P, né? Ou seja, se existir uma função lambda dessa daqui, né? Uma função lambda que sai da superfície e chega nos reais, ok? Se para todo ponto o operador de Van Garten for um múltiplo da identidade. E muito bem. Então, agora a gente vai ver algumas condições para a gente ter umbilicidade, ok? E a gente vai, inclusive, classificar todas as umbilicas aqui no L3. Proposição. Aí eu defini logo a curvatura média e a curvatura gaussiana, porque eles vão entrar aqui nessa proposição, certo? Qualquer que seja a S, certo? Não vou escrever tudo para poupar um pouco de tempo. Nós temos que, isso acontece, deixa eu colocar só temos que H2 mais epsilon K é não negativo. Aqui eu estou omitindo o ponto em questão, certo? H de P ao quadrado mais epsilon K de P. O epsilon dependendo do tipo causal da superfície. E, lembrando, a partir de agora a gente sempre está com uma superfície não degenerada, certo? E mais, a igualdade ocorre se isso assim... essa é umbilical, né? Esqueci de dar exemplos de umbilical, mas daqui a pouco eu dou. Ok? Então, a gente vai ter essa desigualdade aqui. Lá no espaço euclidiano, a gente tem uma desigualdade parecida, né? Com essa. A prova é bem rapidinha. Esqueci de um detalhe importante, né? Se o A
for diagonalizável. Certo? Isso se o A for diagonalizável, né? Porque, como eu comentei, não, por conta da métrica não ser positiva definida, eu não sei necessariamente se o operador de Van Garten é diagonalizável, ok? Se ele for diagonalizável, então, lembrando, a curvatura média, que era dada por epsilon, era menos epsilon, eu chamei de epsilon sobre 2, né? Vezes o traço de A, mas o traço de A, então, se eu escrevo A como lambda 1, 0, 0, lambda 2, né, sendo lambda 1 e lambda 2 os autovalores da A, então o traço é simplesmente lambda 1 mais lambda 2, ok? E a curvatura gaussiana, que eu defini aqui como epsilon vezes o determinante da A, a curvatura gaussiana fica simplesmente epsilon, lambda 1, lambda 2, certo? Então, nesse caso, a gente tem expressões simples e vale aquela história que eu falei, né, de cortar com os planos e tal. Esse lambda 1 e lambda 2 seriam justamente a curvatura máxima e a curvatura mínima daquelas secções. Certo? Muito bem. Então, vamos agora só recapitular o enunciado da proposição. A proposição diz que isso aqui acontece, vale a igualdade se assim a S for umbilica. Então, já que a gente tem aqui a expressão mais explícita do H e do K, então é simplesmente olhar aqui. Eu vou pegar essa quantidade aqui, lambda 1 menos lambda 2 sobre 2 ao quadrado, mas como eu tenho aqui um quadrado, então essa quantidade aqui é maior ou igual que zero. Só que essa quantidade é escrita também de outra forma, como lambda 1 mais lambda 2 sobre 2 ao quadrado, menos lambda 1, lambda 2. Certo? É só abrir aqui e fazer as contas. Só que essa expressão aqui é justamente a curvatura média, não é isso? Lambda 1 mais lambda 2, como tem esse quadrado, isso daqui vai me dar o A ao quadrado. E esse menos lambda 1 mais lambda 2 vai dar justamente, vamos voltar aqui, menos lambda 1, lambda 2 vai me dar menos K epsilon, correto? Menos K epsilon. Ou seja, esse cara aqui maior ou igual que zero. E aí a gente tem a desigualdade. E mais, a desigualdade veio desse ponto aqui e vai valer a igualdade se só se esse cara for zero, ou seja, se só se lambda 1 for igual a 2, né? Vale a igualdade se e só se essa é umbilica, né? Ou seja, lambda 1 foi igual a lambda 2. Porque só voltando aqui na expressão da matriz da A, né? Se lambda 1 for lambda 2, então ela vai ser escrita como lambda 1 vezes a identidade. Certo? Então, vale a igualdade se isso assim, S é umbilica. Ok, então isso vale se o operador de Van Garten for diagonalizável. Só que, e se ele não for, o que acontece, né? Primeiro, eu vou colocar aqui um exemplo de uma superfície que satisfaz aquela desigualdade, mas que não é umbilica, né? Porque a gente viu, se o operador é diagonalizável e ela satisfaz a igualdade, então ela é umbilica. Mas aqui a gente vai ver um exemplo de uma superfície que vai satisfazer a igualdade e não vai ser umbilica, e isso vai vir justamente do fato do operador de Van Garten não ser diagonalizável.
Aí, o exemplo, não vou colocar as contas, eu vou colocar só os valores aqui das expressões, certo? Seja uma superfície parametrizada dessa maneira, S cosseno T, S seno T, e na terceira coordenada, S mais AT, com A maior do que zero, ok? E aí, fazendo as contas, a gente vê que essa superfície aqui, ela tem curvatura média igual a 1 sobre A, curvatura gaussiana é igual a 1 sobre A ao quadrado. A gente dá para verificar que ela é tipo tempo, e ela satisfaz algo ao quadrado. Aqui era mais epsilon k, né? Só que, como ela é tipo tempo, então aquele epsilon é menos 1, né? Certo? Que foi a convenção que a gente colocou. Mas algo ao quadrado menos k ao quadrado vai dar zero. Ou seja, vale a igualdade lá na proposição, mas a matriz de Van Garten opa, 1 sobre A, menos 1, 0, 1 sobre A, que não é diagonalizável, né? Ou seja, a gente tem um exemplo aqui, de fato, de uma superfície que é tipo tempo, cujo operador de Van Garten não é diagonalizável e, portanto, vê que, de fato, aquela proposição falha, né? De fato, o fato do A ser diagonalizável é necessário nas hipóteses, certo? Ok, então a gente poderia se perguntar sobre um critério de diagonalização para o operador de Van Garten, porque aí a gente consegue fazer computações mais facilmente, né? E aí o critério tem, e é o seguinte. A gente tem o critério, é o seguinte. Do operador de Van Garten, né? Vou colocar o operador. A gente vai olhar para essa quantidade aqui, chamar de φ, essa quantidade H2 mais epsilon k, ok? E aí o critério vai ser o seguinte: se, primeiro item, esse φ for maior do que zero, então o A vai ser diagonalizável. Se esse φ for menor do que zero, então o A não é diagonalizável. E, por último, se φ for zero, ou seja, se valer a igualdade, né? E a S for espaço, então, não só o A é diagonalizável, mas a S é umbílica. A S é umbílica. Certo? Então, como é que a gente chega aqui na prova disso, né? Dessa proposição? A gente lembra da álgebra linear que a gente tem um operador, uma matriz, né? Ela é diagonalizável se tem um critério, né? A gente olha para o polinômio característico lá da matriz. Se aquele polinômio possui duas raízes reais, então a matriz é diagonalizável. Se não possuir nenhuma raiz, então ela é. E se possuir raízes múltiplas, né? Então aí a gente tem que olhar para os autovetores e ver se eles são
LI, certo? Era esse o critério lá da álgebra linear. Aí, o que a gente vai fazer? Olhar para o polinômio característico da matriz A. Né? Só que o polinômio característico, para quem não lembra, é A menos lambda a identidade. A gente olha para essa matriz e toma um determinante para saber se ela é invertível. Certo? Aí já tem a formulinha pronta, né? O polinômio característico é lambda ao quadrado menos lambda vezes o traço da matriz A, mais o seu determinante. Só que o traço de A gente definiu foi como menos H, foi H. Deixa eu ver aqui. A gente definiu o H como menos epsilon sobre 2 traço de A. Foi isso? Então, menos traço de A vai ser mais 2 epsilon lambda H. E o K a gente definiu como menos epsilon determinante de A. Então, isso daqui dá menos epsilon vezes K, a curvatura gaussiana, certo? E aí, agora a gente vai olhar para o discriminante aqui dessa equação, é um polinômio, né, de segundo grau em lambda, e a gente vai buscar se esse polinômio tem raízes múltiplas ou distintas, ou se não tem. E aí, justamente esse critério que vai nos dizer se a matriz A é diagonalizável ou não, né? Muito bem. Então, olhando o discriminante de P, chamar delta, esse cara aqui é o quadrado, né? 4 epsilon quadrado vezes H. Veja, vai aparecer epsilon ao quadrado, só que como o epsilon é 1 ou menos 1, então o epsilon ao quadrado já é 1. Vai ficar 4 ao quadrado menos 4, vai ficar mais, né? 4 epsilon K. Aí eu vou separar dessa maneira. Quadrado mais epsilon K. E aí o que a gente sabe é o seguinte, se o discriminante for positivo, então a matriz já é diagonalizável, ou seja, a gente acabou de provar o primeiro item, né? Esse cara daqui, se ele é positivo, né? Essa quantidade. Cadê minha cara? Se ela for positiva, é diagonalizável. Se for negativo, então não é diagonalizável. E se for zero, aí a gente tem que olhar os autovetores, certo? Então, itens 1 e 2, ok? Agora, para ver o terceiro item, a gente vai olhar para os autovetores. Só veja que qual é o ponto. Por exemplo, se eu tiver que a S não é do tipo espaço, então eu posso ter vetores, eu tenho vetores que são do tipo luz, certo? Se a S não é do tipo espaço. Tenho vetores que são do tipo luz. Só que, se eu tivesse um autovetor que fosse do tipo luz, então a matriz de Van Garten, pelo menos nessa direção, você não tem informação, porque, ó, se fosse, sei lá, um autovetor do tipo luz, ou seja, o AV seria um lambda V, então lá na matriz, esse cara daqui seria lambda, VV, só que VV é tipo luz, isso daqui dá zero. Eu acabo perdendo informação. Então, não faz sentido, digamos assim, né? Ou sei lá, a matriz não me dá informações se eu tiver um autovetor que seja de tipo luz. Então, eu não posso concluir nada dessa proposição se o plano tangente não for do tipo espaço, certo? Mas se ele for do tipo espaço, que é o adendo, né, lá do último item, né? Se a S for espaço, se a S for espaço,
o que a gente chegou foi que h ao quadrado, cadê? Era h ao quadrado mais epsilon k, né? A gente está analisando esse caso aqui. Mas se a h for espaço, então a convenção desse epsilon para nós é 1, certo? E aí, então, eu fico com H2 é igual a menos K, ok? Por conta desta... desculpa, o interfone tocando. H2 igual a menos K, por conta dessa convenção. E aí eu volto aqui para o polinômio. Se H2 é igual a menos K, então eu vou só trocar esse menos K por H2, e aí meu polinômio, olha como ele vai ficar bonito, vai ficar, e o epsilon 1, ele vai ficar lambda 2 mais 2 lambda H mais H ao quadrado. Então, o polinômio vai ficar lambda 2 mais 2 lambda H mais H ao quadrado. Ou seja, ele pode ser escrito como essa forma aqui. Isso quer dizer o quê? Que menos H é raiz do P de lambda. Isso quer dizer que menos H vai ser um alto valor lá para a matriz. E aí, eu vou passar um pouquinho mais rápido nesse final aqui da prova, para a gente poder falar mais coisas, né? Quer dizer, até agora eu já sei o seguinte, né? Que a minha matriz é dessa forma e aqui eu tenho um certo A. Aí, a gente supondo, como eu comentei, que a superfície seja do tipo espaço, né? Então, a gente consegue, no final das contas, provar que esse A aqui, ele vai ter que ser igual a H. Aí sim, portanto, o A vai ser diagonalizado. Ok? Muito bem. Ufa, né? Então, a gente fez agora um critério para que o operador de Van Garten seja diagonalizável e também para saber sobre a ambulacidade. Ok? E, pessoal, eu vou atender esse interfone só um segundo. Oi, pessoal, desculpa. Muito bem, desculpa. A gente tinha chegado aqui no critério para ambulacidade, e agora vamos descobrir quais são todas as superfícies umbilicas aqui no espaço de Minkowski, né? Só um comentário, a gente já sabe não comentei, mas é de se esperar que o de Sitter seja umbilico e o espaço hiperbólico também seja umbilico, né? É de se esperar não, na verdade, a gente já comentou, só não comentei explicitamente, né? Porque o normal, como a gente já comentou, o normal nesses dois espaços é o próprio posição, certo? Portanto, a diferencial da normal, né, que é a aplicação de Van Garten, vai ser a aplicação identidade, certo? Mas umbilico é falar o quê? Que é o múltiplo, você tem um múltiplo da identidade, certo? Então, o hiperbólico e o de Sitter já são umbilicos, e os planos também. Os planos são umbilicos porque a aplicação normal é constante e, portanto, a diferencial da normal é nula, né? Certo? Agora, a proposição nos fala o seguinte, que esses três exemplos que eu falei são os únicos umbilicos, certo? Só para a gente comentar,
Lembra que lá no R3, quem são as umbilicas, né? A gente só tem os planos e as esferas. Só que aqui, como a gente já comentou várias vezes, a contraparte das esferas são o de Sitter e o hiperbólico, não é? Então, veja como tem uma analogia muito boa entre o Rn e aqui o L3, né? Aí, a proposição é justamente essa, vou só escrever aqui, as únicas superfícies umbílicas em L3 são o plano, o hiperbólico e o de Sitter. Certo? Aí a prova aqui é igualzinha lá no caso do RN, certo? A gente, primeiro, supondo que ela é umbilical, né, que a superfície é umbilical, você vai ter que as derivadas normal vão ser múltiplo da base lá do tangente, e aí depois você prova que esse tal múltiplo vai ter que ser constante. Aí, em um dos casos, né, como a prova é igual à do RN até um certo ponto, em um dos casos, a gente vai provar, a prova até o plano é a mesma, e depois, no final, a gente chega a uma coisa assim, ó, que tem um ponto P0, tal que P0 menos x é normalmente o sistema de coordenadas locais, P0 menos x vai ser igual a mais ou menos 1 sobre lambda ao quadrado, certo? Essa lambda aqui agora já é constante, a gente já vai ter provado que é constante, só que lá no caso euclidiano, a gente descarta esse sinal de menos aqui, porque o produto lá é positivo definido, né? Só que, veja, essa equação aqui, no espaço de Minkowski, se o lambda é positivo, isso daqui me dá justamente o de Sitter, só que com um raio diferente agora, né, o raio lambda, e centrada no ponto P0. Isso aqui para o sinal de mais, para aquele sinal de mais, né? E se eu estou com um sinal de menos aqui, eu vou estar justamente no hiperbólico, com o raio lambda, e com o centro, eu vou dizer o que seria esse centro, né? Em P0, certo? Isso aqui só vai mudar o... É como se fosse o raio da esfera do espaço euclidiano. Esse de Sitter aqui, aquele lambda só faz aumentar ou diminuir o raio aqui do pescoço do de Sitter, certo? E aquele ponto P0 só faz dar uma translação, né? Como se você colocasse a origem em outro lugar. E para o caso do hiperbólico, aquele lambda faz aumentar o raio, no sentido que o hiperbólico vai sofrer uma homotetia para cima ou para baixo, dependendo do lambda. E o tal do centro, o que seria o centro, né, lá do hiperbólico, seria simplesmente trasladar a origem, certo? É justamente isso. Então, com isso, a gente acaba de verificar, fazendo uma prova idêntica ao que seria do R3, né? Todas as umbilicas aqui no espaço do Minkowski, né? O plano, a prova até o plano é igual. E quando ele chega lá na parte da esfera, aí aqui a gente tem hiperbólico e de Sitter, certo? Isso se a gente está considerando uma coisa completa, né? Mas você pode ter, sei lá, uma superfície que é só um aberto aí do hiperbólico, do de Sitter, que seja, né? Certo. Agora, bem, tem muita coisa aqui que para ser explorada, né, nesse contexto, mas tem alguns resultados que eu gostaria eu vou só comentar, né, por exemplo, a gente lembra
que lá no espaço euclidiano, as hiperfícies de curvatura média zero são pontos críticos da área, né? Da área. E lá no espaço euclidiano, a gente chama de mínimas pelo fato de elas minimizarem a área. Só que aqui a gente vai chamar de máximas. Tem autores que chamam de mínima também pelo fato de aqui essas superfícies minimizarem, maximizarem localmente a área, certo? Na verdade, para saber se maximiza ou não, você teria que olhar para a segunda variação da área, certo? A primeira variação nos diz simplesmente isso aqui. Aí, então, esse aqui é um problema que é pertinente lá no espaço euclidiano, de você saber, sei lá, tentar encontrar, né, essas superfícies com curvatura média zero, ou com curvatura média constante, que a gente sabe que lá no, escrever assim, constante, lá no euclidiano, superfícies de curvatura média constante são aquelas que minimizam a área, são pontos críticos da área com respeito a variações que prelevam o volume. E aqui no espaço de Minkowski também é um problema pertinente a gente saber, sei lá, quais são as superfícies que têm curvatura média constante ou zero, né? Tem motivações também por outras ciências, né? A física mesmo, biologia, não vou falar porque tem pessoas aqui da física que podem falar com propriedade da motivação de se estudar, né? Curvatura média constante ou máximas, né? Mas, bem, o legal aqui, que eu vou só comentar mesmo, né? No caso euclidiano, o problema de se encontrar superfície de curvatura média constante que são gráficos sobre um determinado bordo, domínio, sei lá, tem um domínio aqui ômega, em R2. Aí, a curvatura média aqui é escrita dessa maneira. Se eu tenho o gráfico do... Aqui não vai caber, não. Vamos para cá. Como o divergente do gradiente da U sobre mais du ao quadrado, sendo a superfície que você está procurando a caneta. Um gráfico aqui sobre esse domínio. E se você pede também que a U vale a zero aqui no bordo, isso é um problema bem conhecido, ou seja, justamente assim como eu desenhei, né? Começa por aqui, falando zero no bordo, e depois você tem um gráfico, né? Esse problema aqui é um problema bem conhecido lá no espaço euclidiano, né? E a pergunta é, se eu der um H constante, certo? Eu tenho solução, sob quais condições eu tenho uma solução para isso aqui no espaço euclidiano? A resposta é que se o ômega for convexo, e mais uma coisa, capa de ômega, sendo capa de ômega a curvatura do bordo da ômega, certo? O bordo da ômega aqui, ele define um domínio no R2, então o bordo da ômega, do conjunto ômega, define uma curva, certo? Portanto, ela tem uma curvatura. E a condição é a seguinte, se capa de ômega for maior do que o número H em módulo dado, um H maior do que zero, então existe uma solução para esse problema aqui. Certo?
Aí a gente pode se perguntar, e se eu coloco o mesmo problema lá para o espaço de Minkowski, né? Eu quero encontrar um gráfico, eu vou dar um domínio, certo? E eu quero encontrar um gráfico, tá o quê? No tempo zero, com altura zero no bordo, e que tem a curvatura média constante, tá? Que esse gráfico tem a curvatura média constante. Aí, a primeira coisa, né, em termos de coordenadas gráficas, a gente vai escrever a curvatura média lá no espaço lorentziano, que vai ficar dessa maneira, no Minkowski. A curvatura média vai ser escrita como divergente, um pouco parecido. Aqui, em vez de aparecer um mais, vai aparecer um menos d1 ao quadrado, certo? E aí eu vou pedir a mesma coisa, que é um zero na ômega. E mais uma coisa, eu vou estar procurando por gráficos que sejam tipo espaço. E, para me restringir a gráficos tipo espaço, a gente viu no começo da aula que é só eu restringir o tamanho do gradiente dessa U, né? Se o gradiente da U for em modo menor do que 1, então eu vou estar me restringindo a espaço, né? Então, resumindo esse problema de Dirichlet, aqui no L3, o desenho não ficou bom, mas problema mesmo, né? Se você me der um ômega, será que eu consigo encontrar uma superfície? Me der um ômega e me der um H constante, será que eu consigo encontrar uma superfície aqui que tenha curvatura média constante H? Aí a resposta, isso tem lá no livro do Rafael Lopes, a solução desse problema, que não é simples, assim, é um problema de EDP, né, esse problema aqui, e ele usa o método da continuidade, que no fundo vai depender de estimativas a priori, C1, C0 e C1, e aí ele vai conseguir, para qualquer H que seja, sem restrição, aqui o fato a apontar é que, sem restrição com respeito à curvatura da ômega, ele só vai pedir que o ômega seja convexo. Deixa eu escrever lá no. Se ômega for convexo, então existe solução, né? Ou seja, a gente consegue fazer construções aí de curvatura média constante, certo? E, bem, é uma coisa que é remarcável, né? O fato da gente não precisar de restrição aqui quanto ao tamanho a curvatura do domínio, né? Outra coisa que poderia ter comentado até antes, né? Um outro resultado interessante, tem o problema de Bernstein, que é o seguinte: se S é um gráfico inteiro, vou colocar aqui em R3, é um gráfico inteiro com curvatura média zero, então S é um plano. Esse problema aqui no R3, e aí a gente pode se perguntar em L3 se ele é verdadeiro, né? Se tem um gráfico inteiro. Gráfico inteiro, eu não vou repetir, tipo espaço. Então, S é um plano. E esse teorema, ele tem algumas provas, algumas variantes, né? Um teorema bem antigo. Uma das provas dele foi dada pelo Afonso Romero, uma prova bem simples, é um paper que tem 3 páginas. Eu vou deixar, daqui a pouco, eu vou deixar a referência algumas referências até o Olavo pedir um pouco mais cedo,
Sobre esse paper aqui, enfim, agora no final estou fazendo alguns comentários de algumas coisas que são interessantes e vou deixar as referências, né? Outro, inclusive, sobre esse tipo de problema aqui que eu estou comentando, é até chamado na pesquisa, né, problema do tipo Calabi-Bernstein, né? Se você tiver uma superfície ou hiperfície, né, num espaço aí que pode ter curvatura, que tenha curvatura média constante, né? Será que, sei lá, talvez dependendo, né, do ambiente onde você está trabalhando, você tem que impor alguma condição a mais para que a sua superfície tem que ser obrigatoriamente, se você não tiver um plano lá, mas o que seria um análogo a um plano, certo? Esse é o tipo de resultado que é chamado por conta, motivado por esses trabalhos aqui, tipo Calabi-Bernstein. Alguém quer falar alguma coisa? Outro resultado também interessante que vem aqui no ensejo, né, do que a gente vem falando sobre as médias, é do Alias e o Palmer, porque já que a gente vem falando aqui qual seria a correlação, né, do espaço euclidiano com o lorentziano e tal, na existência de mínimas ou curvatura média constante, esses dois caras aqui, eles fazem justamente uma dualidade entre os dois espaços, que é o seguinte: se eu tenho um ômega em R2, simplesmente conexo, existe mínimo não planar em R3, se e só se existe máxima máxima como gráfico, certo? Um gráfico sobre ômega. Em L3. Máxima, curvatura média zero também, e alguns autores chamam de mínima mesmo. Certo? Então, com isso a gente tem aqui uma ferramenta para produzir curvatura média zero no espaço lorentziano também, né? Se a gente já tem lá todas as mínimas que sejam um gráfico, né? Elas vão ter aqui um paralelo em R3 por conta aqui do teorema desses caras. Certo? Uma outra coisa também bacana é o princípio da comparação. O princípio da comparação é o seguinte: se eu tiver duas superfícies com tangentes em P, quer dizer, eu quero dizer que esse ponto P, eu vou fazer um desenhozinho, ele está nas duas e o plano tangente coincide, certo? E orientadas de modo que eu vou pedir que a aplicação de Gauss coincida, de ambas coincida, certo? Porque a aplicação de Gauss é a escolha do normal lá no tangente, só que eu posso escolher o normal ou o menos ele, né? De modo que as aplicações de Gauss coincidam se S1
for maior ou igual que S2, menor ou igual que S2, eu vou dizer o sentido aqui de ser maior, na verdade, maior tem uma altura maior, certo? Em uma vizinhança em torno do P, em torno do P, fazendo um desenho já para ficar mais claro. Então, a gente vai conseguir comparar as curvaturas médias, né? Quem tiver embaixo vai ter maior curvatura média. Posso reconhecer, acho que está trocado. Eu escrevi trocado aqui no meu papel. Deixa eu ver quem eu escrevi maior. Quem está em cima vai ter menor curvatura média do que quem está embaixo. Menor ou igual que H2. Certo? Bem, tentar fazer um desenho, não sei se eu vou conseguir. Aqui eu vou ter uma superfície, digamos assim, e aqui eu vou ter uma outra S2, elas são tangentes aqui no ponto, né? Tangentes quer dizer que o plano tangente, elas tocam aqui, sei lá, no ponto P, né? O TPS1, conhecido como o TPS2, e aí a gente vai escolher a aplicação normal de Gauss de modo que o normal de uma seja igual ao normal da outra, né? Que você não escolha o contrário. Se você faz essa convenção de escolher a aplicação normal de Gauss coincidindo nesse ponto, é para que você tenha uma unificação aqui no sinal da curvatura média, certo? E aí, o que quer dizer é que quem está embaixo vai ter maior. Eu acho que eu desenhei aqui trocado. Quem está embaixo tem maior curvatura. É isso mesmo. H2. Aqui que eu troquei. H2. Eu não sei se eu troquei na página anterior, mas aqui no desenho a S2 está embaixo. Vai ser maior ou igual do que H1. E esse fato sai do princípio do máximo ou simplesmente análise do Hessiano, já que a S1 e a S2 aqui são localmente escritas como gráfico aqui sobre esse plano, certo? Aí simplesmente a gente escreve em coordenadas gráficas a curvatura média de S1 e a curvatura média de S2. Nesse ponto aqui, a gente faz um estudo se a S1 é o gráfico de U1 e S2 é o gráfico de U2, a gente faz aí um estudo agora dessa função e usa as expressões de H1 e H2 que vão envolver derivadas aí mistas de 1 e 2, só que nesse ponto aqui que elas têm contato, essa 1 menos 2 vai ter um ponto crítico, certo? Na verdade, vai ser um mínimo, né? Na verdade, vai ser zero, certo? Que vai ser a distância entre os dois. E aí você faz simplesmente um estudo do Hessiano, da U, e usa como auxílio as expressões que você já tinha lá da curvatura média para, no final das contas, chegar a essa conclusão aqui. Então, talvez eu tenha errado esse sinal, se tiver errado, me desculpe, certo? Mas, bem, falei isso para... Isso aqui é verdade, né? Esse resultado do teorema da comparação é verdade no espaço Rn, para ver que também vale aqui. Enfim, já está dando tempo. É isso. Como eu falei, teria muita coisa aí para ser explorada, que era um mini curso, né? Como eu vi, a maioria das pessoas deve estar vendo aqui pela primeira vez, né? Eu quis fazer uma coisa introdutória, agora no final quis motivar para pessoas que, não sei, queiram estudar um pouco mais sobre o tema, né? E espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar pelo menos um pouco, né? E agradeço
Agradeço a audiência e se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade.